Caramelo ajudou o homem cego que estava caminhando para o abismo. Foi surpreendente. Na pacata vila de Pedra Branca, onde o tempo passa devagar e a rotina é marcada pelo cheiro do café coado e o som distante da rádio de pilha, um acontecimento inesperado mudou tudo. Em plena manhã de primavera, um homem cego caminhava sozinho rumo ao desfiladeiro conhecido como Morro das Lamentações. Ninguém sabe por que ele foi até lá, nem o que esperava encontrar. Mas o que aconteceu naquele momento pegou todos de surpresa. Um cachorro caramelo, conhecido por perambular livremente pela vila, começou a latir com insistência e correu até o homem. O que parecia um simples ato de instinto salvou uma vida, e foi só o começo de uma história cheia de revelações, afetos inesperados e reviravoltas emocionantes que vão transformar para sempre a vida daquela comunidade. Já deixa seu like no vídeo, comenta aqui embaixo de qual cidade ou estado você está assistindo e aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhum episódio dessa jornada surpreendente. A história só está começando. O céu de Pedra Branca estava pesado naquela manhã. As nuvens se empilhavam sobre o vilarejo como mantas grossas, abafando o calor e deixando o ar parado. O canto dos galos já tinha dado lugar ao silêncio entrecortado por chiados de uma rádio de pilha tocando modas de viola na varanda de Dona Lourdes. Tudo parecia igual, como sempre era, até que um latido rompeu a monotonia. Caramelo apareceu correndo pela estrada de terra, com a língua de fora e a orelha cortada balançando ao vento. Era um cachorro conhecido por todos. Ninguém o tinha, mas todos o consideravam um pouco seu. Dormia na casa de um, comia na outra, e sempre aparecia quando alguém precisava, mesmo sem saber que precisava. Naquela manhã, Caramelo correu diferente. Seus olhos castanhos e atentos estavam fixos numa direção perigosa, o alto do Morro das Lamentações. A trilha até lá era estreita, de pedras soltas, cercada por arbustos secos e cercas de arame farpado. Um lugar que ninguém costumava subir, muito menos sozinho. Mas alguém estava lá. O homem cego caminhava com passos lentos e firmes, a bengala de madeira batendo ritmada nas pedras, sem saber o quão perto estava da beirada do abismo. Vestia um chapéu de palha já gasto e uma camisa de botão puída. Os olhos, ainda abertos, estavam vazios. O mundo para ele agora era feito de sons, cheiros e lembranças. Caramelo se aproximou, farejando o ar com inquietação. Ele parou, observou, e então latiu. Uma vez, duas, três. Mas o homem continuou, sem perceber o perigo. Caramelo avançou correndo e, num impulso, empurrou com o corpo o joelho do homem, que deu um passo para trás, assustado. O cego parou. O som do vento zunindo entre as pedras chegou como um aviso tardio. Estava a centímetros da queda. A perna tremeu. A bengala escorregou e caiu ladeira abaixo, girando entre arbustos secos. Que diabo é isso? Gritou o homem, virando o rosto na direção do latido. Quem tá aí? Caramelo latiu de novo, mais baixo agora, como se dissesse sou eu. O homem tocou o ar ao redor e sentiu o pelo quente e áspero do cão. Se agachou devagar, os dedos tremendo, e apoiou a mão na cabeça de Caramelo, que ficou parado, firme como uma rocha. Você me trouxe aqui? Não houve resposta, além do focinho encostando de leve em sua mão, depois no pé. O homem se levantou com dificuldade e seguiu Caramelo, que deu meia volta e começou a descer a trilha com passos seguros. Em silêncio, o homem seguiu o cão, guiado apenas pelos sons suaves das patas na terra e o instinto de confiar. Lá embaixo, na vila, Dona Lourdes coava café no coador de pano quando viu a cena, o velho homem voltando do morro, acompanhado do cão Caramelo. Chamou as vizinhas. Uma delas correu contar na venda. Em menos de meia hora, toda a vila sabia. Uns diziam que era milagre. Outros, que o homem queria acabar com a própria vida. Mas ninguém ousava perguntar diretamente. Naquela mesma tarde, Caramelo se instalou na varanda do homem cego e não saiu mais. Ficava deitado sob o banco de madeira, atento a cada movimento, como se tivesse assumido a guarda oficial daquela casa. No segundo dia, o homem tentou expulsá-lo. Vai embora, bicho. Não preciso de cachorro nenhum. Já tenho problema demais. Mas Caramelo não se moveu. Nem com a vassoura, nem com um pedaço de sabugo. Ficou ali, firme, como um soldado em missão. O nome do homem ninguém falava muito, mas era conhecido por ter sido um violeiro famoso da região. Tocava em festas de roça, ensinava música na escola antes de fechar, e até gravou fita cassete em São João do Araguaia nos anos 90.
Mas depois do acidente que o deixou cego, se fechou no mundo. Vivia de ajuda do neto e das cestas da paróquia. Não falava com ninguém, e quase não saía de casa. A presença de Caramelo foi a primeira mudança real em anos. Na semana seguinte, o homem voltou a caminhar, desta vez com uma bengala improvisada e Caramelo ao lado. O cão não saía do ritmo. Parava quando o homem parava. Andava quando ele andava. Alertava com latido curto se havia buracos, galinhas atravessando, ou carro de feira vindo na curva. Na rádio comunitária, o locutor começou a comentar o caso. Parece que Caramelo agora virou guia de gente. Cuidado que daqui a pouco ele vira vereador, brincou. Mas no fundo, todos estavam comovidos. O homem, antes só e perdido, agora caminhava de cabeça erguida pelas ruas de terra batida, mesmo sem enxergar nada. Na terceira semana, um grupo de crianças seguiu o homem e Caramelo até a sombra de um pé de caju. Ele sentou, tirou o violão do colo, e começou a tocar de novo. Era um som arranhado, com dedos hesitantes, mas com alma. E foi então que aconteceu algo ainda mais estranho. Caramelo uivou no tom certo, acompanhando o refrão da canção. As crianças riram. Uma delas disse que o cachorro sabia cantar. E naquele dia, como num pacto silencioso, o homem cego passou a tocar todas as tardes. E Caramelo estava sempre lá. Na vila, começaram a dizer que o cachorro era mais que inteligente. Era sensível. Benzido. Um anjo de 4 patas. Mas Caramelo não parecia se importar com os comentários. Dormia onde queria, comia o que ganhava, e estava sempre onde era mais necessário. Às vezes, surgia na casa de uma senhora doente e deitava ao pé da cama. Outras, guiava um bêbado de volta para casa. Mas sempre, voltava à varanda do homem cego. Foi nesse tempo que algo mudou no próprio homem. Voltou a falar com o neto, ainda com frases curtas e secas, mas agora aceitava café quente e até conversava sobre o tempo. Permitiu que a professora da vila lesse livros em voz alta para ele. Até deixou Dona Lourdes benzer sua bengala nova, feita pelo marceneiro da igreja. A conexão entre o homem e Caramelo virou símbolo. A professora sugeriu uma campanha para cuidar melhor dos animais da vila, inspirada no cachorro. O veterinário da cidade vizinha apareceu para examinar Caramelo e ficou impressionado com o comportamento dele. Nunca vi nada assim, disse. Esse cachorro parece treinado. Mas não foi. Caramelo era do mato, da rua, do povo. Era instinto, era coração. No final do primeiro mês, a vila organizou uma roda de viola na praça. O homem cego foi aplaudido. Caramelo uivou no momento certo, como sempre. E o silêncio que antes pesava naquela casa de portas fechadas foi trocado por música, risos, e pela primeira vez em anos, esperança. Caramelo, o cão sem dono, havia encontrado um lar. E com ele, trouxe de volta a luz para um homem que já não enxergava mais, mas agora voltava a ver o que realmente importava. Caramelo começou a seguir uma nova rotina. Todas as manhãs, antes do sol aparecer por trás das serras, ele se levantava, espreguiçava-se no canto da varanda e caminhava em círculos ao redor do terreiro, como se inspecionasse o mundo antes que ele despertasse. Depois, voltava para junto do homem cego, que agora havia aceitado sua presença com a naturalidade de quem reencontra uma parte de si. Os dias em Pedra Branca seguiam lentos, embalados pelo cheiro do feijão no fogão a lenha, pelos sinos da capela ao meio-dia e pelos passos miúdos das crianças indo à escola, que havia sido reaberta com a ajuda da professora decidida. Ela enxergava no vilarejo um potencial adormecido. Acreditava que a música podia curar, que a educação podia abrir caminhos, e que Caramelo, de alguma forma, estava no centro de tudo. Mas enquanto o vilarejo florescia, uma pergunta permanecia silenciosa, como uma nuvem presa entre os montes. Por que o homem cego havia subido o Morro das Lamentações naquela manhã? Ninguém teve coragem de perguntar, nem mesmo o neto, que agora almoçava todos os domingos na casa do avô, levando pão de queijo e lembranças de quando era criança. Na terceira semana de calmaria, uma reviravolta veio com a chegada de um visitante inesperado. Era um homem alto, de botas empoeiradas, barba por fazer e um caderno de anotações no bolso da camisa xadrez. Vinha da capital, dizia ele, e estava escrevendo um livro sobre histórias populares do interior. Alguém da cidade vizinha lhe contou sobre Caramelo e o salvamento do homem cego. Disse que queria conhecer a dupla. A princípio, o povo desconfiou. Mas ele se mostrou educado, respeitoso e disposto a ouvir.
Passou dias caminhando com o homem cego, perguntando sobre sua vida, suas músicas, suas memórias. Caramelo observava o tempo todo, às vezes rosnando baixinho, outras vezes se aproximando, mas nunca relaxado. Havia algo naquele forasteiro que não combinava com a tranquilidade da vila. Numa tarde em que o céu ameaçava chuva, o forasteiro perguntou diretamente ao homem cego por que ele havia ido ao morro naquele dia. O homem ficou em silêncio. Caramelo, ao lado, se levantou devagar, como se sentisse que algo estava prestes a acontecer. Depois de alguns minutos, o homem falou, com a voz rouca de quem revive algo que queria esquecer. Eu tinha ouvido vozes. O forasteiro anotou, mas não entendeu. Vozes? Alguém chamando? Não. Vozes de dentro. Como um chamado velho. Pensei que era só coisa da minha cabeça. Mas elas me puxavam para lá, como se fosse algo que eu precisava encarar. Não para acabar com nada, mas para lembrar. Caramelo deitou de novo, agora tranquilo. O homem havia falado a verdade. O forasteiro não insistiu. Mas naquela noite, deixou a vila, dizendo que voltaria com um fotógrafo. Queria registrar o cão, o violeiro e o morro. A vila voltou ao seu ritmo, mas algo estava diferente no homem. Começou a caminhar mais, ir além dos limites que antes evitava. Visitou a escola, onde tocou para os alunos. Entrou na capela e se ajoelhou em silêncio. Passou a sentar na praça ao entardecer, ouvindo o som dos passarinhos voltando para os galhos. Caramelo sempre junto, atento, como se cada passo do homem fosse também seu. Certo dia, Dona Lourdes o chamou para uma bênção. Era comum ela rezar por pessoas, bicho doente, até planta que parava de crescer. Mas com ele, foi diferente. Em vez de rezar, entregou-lhe um frasco com um óleo forte, cheiroso de alecrim e arruda. Passe isso na testa toda noite. E ouça. Tem coisas que a gente só escuta no silêncio. O homem agradeceu. À noite, passou o óleo como mandado, sentou-se na rede e esperou. A escuridão não era nova para ele, mas aquela noite parecia mais viva. Caramelo deitou a seus pés, respirando devagar. Foi quando ouviu outra vez a voz. Mas desta vez, não era um chamado. Era uma lembrança. Era a voz de sua esposa, rindo. Era o cheiro dela no quintal, regando as plantas. Era a brisa suave do tempo em que ele ainda via, ainda acreditava, ainda cantava. Caramelo levantou-se, aproximou-se do rosto dele e encostou o focinho em sua bochecha. Você tá me ouvindo também, não tá? Murmurou o homem. Na manhã seguinte, o homem acordou diferente. Sentia como se algo tivesse sido limpo dentro dele. Não via com os olhos, mas sentia o mundo com mais clareza. O café parecia mais cheiroso, o som dos passarinhos mais afinado, o toque da terra sob os pés mais quente. Aos poucos, começou a ajudar a professora com as aulas de música na escola. Levava o violão e contava causos. As crianças escutavam com atenção. Algumas diziam que queriam ser como ele. Outras imitavam os uivos de Caramelo. O neto, que no começo só aparecia por obrigação, agora chegava mais cedo, às vezes com um caderno de composições, outras vezes com um bolo feito pela mãe. Entre eles, nasceu algo novo. Não era como antes, mas era verdadeiro. Caramelo, por sua vez, virou o guardião da escola. Esperava as crianças na entrada, caminhava entre as salas, deitava ao pé dos que estavam tristes. Era como se soubesse exatamente onde estar. Alguns diziam que ele ouvia os pensamentos. Outros que ele era um anjo em forma de cachorro. Mas ninguém ousava duvidar de sua importância. O veterinário voltou à vila com uma coleira nova para Caramelo, com uma plaquinha que dizia, protetor de pedra branca. Tentaram colocar, mas ele rejeitou. Arrancou com a pata e enterrou no quintal. Era livre. Sempre seria. Uma noite, durante a novena de São José, uma tempestade caiu forte. Relâmpagos cortaram o céu, e o riozinho que cortava a vila subiu com força. Algumas casas começaram a alagar. No meio do pânico, Caramelo correu até a casa da benzedeira e começou a latir. Quando ninguém saiu, ele mordeu a barra da saia de um dos rapazes e puxou. Foram até lá e encontraram Dona Lourdes desacordada. Conseguiram tirá-la a tempo. Disse depois que sonhava com sua mãe quando sentiu um cheiro forte de alecrim e um focinho no rosto. Foi Caramelo, disse ela, sem dúvida nenhuma. Com isso,
O respeito por Caramelo cresceu ainda mais. Mas ele continuava o mesmo. Não ligava para elogios nem para festas. O que queria era estar perto de quem precisava. E o homem cego, agora mais leve, parecia finalmente pronto para viver o presente. Numa manhã clara, a professora organizou uma caminhada até o Morro das Lamentações. A ideia era plantar árvores na encosta para evitar deslizamentos. O homem aceitou o convite. Subiu com as crianças, com Caramelo ao lado, e ao chegar no topo, parou, respirou fundo e sorriu. Este é o lugar onde tudo recomeçou, disse. Caramelo sentou-se ao lado, olhando o horizonte. Dessa vez, não havia risco. Havia propósito. E no coração da vila, o que antes era só silêncio e lembrança, agora era música, riso e futuro. Tudo por causa de um cachorro Caramelo, livre como o vento, e fiel como a terra. A vida na vila de Pedra Branca havia ganhado um ritmo diferente. Algo no ar mudará, como se a própria terra tivesse respirado aliviada. As crianças agora corriam pelas ruas com seus estojos coloridos, a escola reaberta vivia cheia de risos, e o sino da capela tocava pontualmente, chamando não apenas para a fé, mas para a convivência. No centro de tudo, caminhando sereno pelas calçadas de terra batida, Caramelo era agora parte essencial do cotidiano da vila. Apesar da calmaria aparente, Caramelo parecia inquieto nas últimas manhãs. Suas andanças tinham mudado de direção. Em vez de se limitar ao entorno da casa do homem cego ou da escola, passou a seguir trilhas menos usadas, cruzando pequenas matas, farejando cantos esquecidos. O homem notou, mesmo sem ver. Sentia a ausência nas manhãs, ouvia os passos voltando mais tarde, com o focinho sujo de terra e o pelo molhado pelo orvalho. Você anda caçando o quê, hein, Caramelo? Perguntou certa vez, sentado na varanda com o violão no colo. O cão apenas olhou, cabeça levemente inclinada, orelhas erguidas. Depois se aproximou, encostou o focinho em seu braço e deitou-se com um suspiro pesado. As trilhas que Caramelo explorava levavam a um antigo casarão abandonado nas redondezas, quase no limite da vila. Era conhecido como Casa das Pedras, construído no tempo dos tropeiros, com paredes de pedra bruta e janelas de madeira comidas pelo tempo. Muitos diziam que o local era assombrado, outros diziam que ali havia um tesouro escondido. A verdade é que ninguém se importava mais com aquela construção até que Caramelo começou a aparecer por lá. Em uma manhã fria de outono, o cão surgiu na escola com algo preso ao focinho. A professora se aproximou para ver melhor e percebeu que era um pedaço de pano velho, desbotado e perfumado com um cheiro que lembrava guardado e poeira. Caramelo soltou o pano aos pés da mulher e latiu uma única vez. Era como um chamado. Ela entendeu o convite. Ao final das aulas, seguiu o cão até a Casa das Pedras. O caminho era estreito, cercado por mato alto e árvores retorcidas pelo vento. Ao chegar, a professora sentiu um arrepio, mas não de medo. Era como se o lugar estivesse esperando por ela. Caramelo entrou pela porta caída, farejou os cantos e parou diante de uma parede coberta por eras. Olhou para trás, como se pedisse algo. A professora se aproximou, afastou as folhas e ali encontrou uma inscrição talhada na pedra, um trecho de uma antiga canção regional. As pedras também cantam quando a alma escuta. Ela arregalou os olhos. Já tinha ouvido aquele verso antes, em uma das músicas do homem cego. Voltou correndo à vila, levou o trecho anotado até ele e leu em voz alta. O homem ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, colocou o violão no colo e dedilhou acordes que pareciam nascer do ar. Esse verso era da minha mãe. Ela cantava quando lavava roupa no riacho. Achei que fosse coisa da minha cabeça. E onde ela aprendeu? Perguntou a professora. Ele sorriu de canto. Disse que aprendeu com as pedras. Nos dias seguintes, a curiosidade pela Casa das Pedras cresceu. Crianças, jovens e até velhos passaram a visitar o local. A professora propôs transformar o casarão em um espaço cultural, um ponto de encontro para histórias, música e aprendizado. Alguns moradores mais antigos resistiram, temendo a movimentação. Outros, encantados com a ideia, ajudaram na limpeza e reconstrução do telhado com madeira reciclada da igreja antiga. Durante a reforma, encontraram cartas antigas, partituras amareladas e instrumentos quebrados. Cada achado parecia ter um elo com o homem cego. Quando levaram os objetos até ele, as mãos tremeram ao tocar o papel. Ali estavam as músicas de sua juventude, composições esquecidas,
versos que ele julgava perdidos para sempre. Emocionado, pediu que copiassem tudo em cadernos novos. Com a ajuda da professora e do neto, passou a reescrever sua história, letra por letra, nota por nota. Enquanto isso, Caramelo mantinha sua vigilância. Não deixava ninguém se aproximar da parte de trás da Casa das Pedras. Latia quando alguém tentava entrar por ali, barrando a passagem como um guardião. Um dia, a professora resolveu respeitar a atitude do cão e pediu que ninguém forçasse a entrada naquela ala. Talvez houvesse ali algo que ainda precisava de tempo para ser descoberto. O veterinário, que visitava a vila com frequência, sugeriu montar um pequeno centro de cuidado animal no terreno ao lado do casarão. Disse que poderia ensinar as crianças a cuidar dos bichos, entender os sinais, respeitar a natureza. Usou Caramelo como exemplo. Esse cachorro sabe mais do que muitos adultos, dizia. E as crianças, encantadas, começaram a chamar o local de Espaço Caramelo. Mas nem tudo corria sem obstáculos. Com a movimentação na Casa das Pedras, começaram a surgir interesses externos. Um homem da cidade grande apareceu oferecendo dinheiro para transformar o local em pousada temática. Prometia investimento, turistas, visibilidade. Alguns moradores, seduzidos pela ideia, apoiaram. Outros ficaram receosos. A professora se manteve firme. Esse lugar é da nossa história, dizia. Não é moeda de troca. O homem cego, que havia encontrado paz entre as canções e as crianças, se pronunciou em público pela primeira vez. Sentado na praça, violão no colo e caramelo ao lado, falou em voz alta durante a reunião comunitária. Quando a gente vende as nossas raízes, a gente deixa de ter chão. E sem chão, a gente não tem para onde voltar. Esse casarão é mais do que pedra empilhada. É memória. É canção que ecoa no tempo. As palavras tocaram fundo. A comunidade votou contra a venda. O homem da cidade partiu irritado. Mas a vila permaneceu unida. Na noite seguinte, uma festa foi organizada no casarão. Chamaram de Noite das Pedras Cantantes. O local foi iluminado com lampiões, violas dedilhadas em roda, crianças recitando versos antigos e a professora lendo cartas recuperadas. O ponto alto foi quando o homem cego subiu em um pequeno palco improvisado e tocou uma canção nova, inspirada no verso encontrado na parede. Enquanto cantava, Caramelo uivava em harmonia, como sempre fazia nos momentos mais mágicos. Mas dessa vez, o uivo ecoou pelas paredes de pedra como um coro. Alguns juraram ter ouvido mais de um cão. Outros disseram que era só o vento. Mas o que todos concordaram foi que naquela noite, Pedra Branca cantou junto. A vila havia se transformado. Não pelas mãos de empresários, mas pelas patas de um cachorro caramelo que guiava não apenas passos, mas destinos. No dia seguinte, Caramelo voltou à sua rotina. Mas algo em seu olhar parecia mais calmo. Como se soubesse que seu papel ali estava sendo cumprido, dia após dia, com cada criança que sorria, com cada canção que renascia. O tempo passava de forma gentil em Pedra Branca. As folhas começavam a mudar de cor, sinalizando a chegada do inverno, mesmo que ali ele fosse mais brando, feito de brisas frias nas madrugadas e manhãs enevoadas que deixavam a vila com cheiro de terra molhada. Caramelo, sempre atento, continuava a acordar antes de todos. Farejava o vento, inspecionava cercas e visitava a praça, onde às vezes encontrava o padeiro acendendo o forno ou a professora já preparando os materiais para as aulas na escola. Naquela manhã, Caramelo levou mais tempo que o habitual para retornar. Quando enfim apareceu, trazia no focinho uma tira de couro velha, desbotada, com letras gravadas em baixo relevo. Entregou-a ao homem cego, que a reconheceu ao toque. Essa tira era da alça da minha sanfona. Achei que tinha sido perdida quando caí no córrego, muitos anos atrás. Como você achou isso? Caramelo. Apenas o encarou por um instante e depois deitou ao lado, respirando fundo, como se dissesse, era para voltar agora. O achado fez o homem recordar de um momento especial da juventude, quando havia tocado em um festival regional e vencido o primeiro prêmio com uma canção feita para a esposa. Naquela época, seus olhos viam o mundo, mas era o coração que guiava as melodias. Tocava por paixão, por instinto, e pela promessa de que a música manteria viva a essência do lugar onde nasceu. As lembranças chegaram como uma enxurrada, a lona do palco improvisado, a plateia animada, a voz da esposa no meio da multidão, gritando o nome dele como se fosse um grito de torcida, orgulho e amor. As emoções daquela manhã o deixaram mais introspectivo.
Ele passou horas no quintal, apenas dedilhando cordas soltas no violão, buscando notas esquecidas. Caramelo, como sempre, estava por perto. Não latia, não se mexia muito, mas seus olhos estavam sempre alertas, captando os movimentos invisíveis do coração humano. Na escola, a professora aproveitou a calmaria para iniciar uma nova atividade com os alunos, um projeto chamado Caminho das Memórias. A ideia era simples, mas poderosa. Cada aluno deveria conversar com alguém mais velho da vila, ouvir suas histórias e desenhar um mapa com os locais mais marcantes da vida daquela pessoa. O objetivo era fazer com que os jovens aprendessem a importância de preservar as raízes do lugar. Foi o neto do homem cego quem teve a ideia de entrevistá-lo para o projeto. Embora os dois tivessem se reaproximado nos últimos meses, nunca haviam conversado profundamente sobre o passado. O rapaz chegou com um caderno e um lápis, se sentou ao lado do avô e perguntou se ele toparia contar algumas memórias. O homem hesitou por alguns segundos, mas depois assentiu com a cabeça. Começou com a infância, a plantação do pai, o primeiro cavalo, as travessuras com os amigos no riacho. Depois veio a juventude, as primeiras composições, os ensaios sob a lua cheia, a paixão pela mulher que seria sua companheira por tantos anos. Falou também da cegueira, do medo, da raiva, do silêncio. Mas o que emocionou o neto foi ouvir o momento exato em que Caramelo apareceu em sua vida. Quando escutei aquele latido no alto do morro, pensei que era só mais um cachorro de rua. Mas quando ele me empurrou para longe da beirada, eu entendi que não era um cachorro qualquer. Era alguém. Um alguém que veio me lembrar que ainda havia chão sob meus pés. O neto anotou cada palavra, os olhos marejados. Depois transcreveu tudo e levou para a professora, que se emocionou com o conteúdo. Decidiram transformar a história em peça de teatro para apresentar na festa junina da vila. A notícia logo se espalhou e animou os moradores, que começaram a colaborar com figurinos, cenário e até comida para o evento. Caramelo, claro, virou o personagem principal. As crianças disputavam quem seria o cão-herói. A professora resolveu que todos fariam parte. Enquanto narrava, o outro vestia uma fantasia feita de retalhos amarelos e imitava os passos do cachorro. Todos queriam ser Caramelo, nem que fosse por um momento. Enquanto a vila se preparava para a festa, o homem cego trabalhava em segredo em uma nova canção. Queria apresentar uma música inédita, escrita com base em tudo que havia vivido desde que Caramelo surgiu. As letras fluíam como nunca antes. A melodia parecia já estar dentro dele, esperando o momento certo para nascer. Certa noite, enquanto testava acordes no alpendre, percebeu que Caramelo estava agitado. O cão andava em círculos, olhava para o mato como se pressentisse algo. De repente, disparou em direção ao caminho que levava ao antigo poço da vila, um local esquecido, escondido entre árvores altas e mato fechado. O homem, sentindo a movimentação, chamou o neto e pediu que seguisse Caramelo. O rapaz correu atrás do cão, que latiu 2 vezes antes de parar em frente ao poço. Ali, entre as pedras, havia uma sacola velha, coberta de folhas secas. Dentro dela, estavam algumas partituras antigas e uma fita cassete, marcada com o nome da esposa do homem. Eram gravações que ele pensava terem sido perdidas com o tempo. O neto levou o material de volta, e o avô reconheceu tudo pelo toque e pelo cheiro. Essa era a nossa música, a primeira que escrevemos juntos. Ela gravou com a voz dela, escondida de mim. Disse que queria me surpreender no nosso aniversário. Mas nunca tive coragem de ouvir depois que ela se foi. Com a ajuda da professora, conseguiram reproduzir a fita em um aparelho antigo da escola. A voz feminina, suave e doce, preencheu a sala. Era como se o tempo tivesse sido engarrafado e agora se derramasse ali, entre aquelas paredes simples e corações abertos. O homem chorou em silêncio, segurando o violão no colo, enquanto Caramelo encostava o focinho em seu joelho, como sempre fazia quando algo importante acontecia. No dia da festa junina, a praça estava enfeitada com bandeirinhas coloridas, fogueiras acesas e barracas com quitutes típicos. Todos os moradores estavam presentes, muitos vestidos a caráter, com chapéus de palha e vestidos de chita. A peça de teatro foi um sucesso. Crianças encenaram a trajetória do homem e de Caramelo, arrancando risos, suspiros e aplausos emocionados. Ao final da apresentação, o homem cego subiu ao pequeno palco com o violão nas mãos. Pediu silêncio. Disse poucas palavras. Agradeceu a vila por lhe devolver o som da vida. E então começou a tocar a nova canção.
A melodia era serena, com toques de saudade e esperança. A letra falava de encontros improváveis, de laços invisíveis, de como um cão sem dono se tornou guia, amigo e símbolo de um novo começo. No refrão, o coro da escola o acompanhava. Quando a última nota se espalhou pela noite estrelada, Caramelo soltou um uivo longo, suave, que ecoou como bênção. A vila inteira se levantou em aplausos. Muitas lágrimas, muitos abraços. Naquele instante, não havia dor, passado ou mágoas. Havia apenas a certeza de que a vida, com todos os seus caminhos tortuosos, ainda podia surpreender. Caramelo caminhou entre as pessoas, recebendo o carinho de todos, mas terminou a noite como sempre, ao lado do homem cego, deitado na varanda, olhando a lua. Os dois não precisavam de palavras. O silêncio entre eles dizia tudo. Os meses continuavam a deslizar com delicadeza sobre pedra branca. O frio mais intenso nas madrugadas dava lugar ao sol brando das manhãs. O cheiro de terra molhada após as chuvas passou a se misturar ao aroma doce da rapadura e do café recém-passado. A vila ganhou um respiro novo. Não era mais só um lugar de rotinas antigas, mas de expectativa, de renovação. Caramelo começara o dia ao lado da porta da casa do homem cego, abanando o rabo quando o neto aparecia com pão caseiro. Logo depois, saltou da varanda e foi investigar um som distante no terreno ao lado da Casa das Pedras. Ao longe, podia-se ouvir o ruído de martelos e madeiras sendo movidas. A comunidade planejava construir o centro de cultura no casarão. Algumas pessoas carregavam tábuas, outras pintavam muros rachados, outras varriam entulhos. O cão entrou no meio da movimentação, farejando tábuas novas, latindo leve para alguns voluntários que se aproximavam com pregos e serras. Um deles, um jovem carpinteiro, sorriu ao vê-lo e disse para os outros: "Esse bicho é parte da gente agora. Vai dirigir até o projeto." A declaração fez rir, mas no fundo havia uma verdade. Caramelo comandava corações, nem que fosse em silêncio. No alpendre, o homem cego dedilhava acordes, rascunhando versos para novas canções. Ele olhava para o horizonte nebuloso, tentando captar melodias no vento. Às vezes parava, ouvia o cantar dos pardais, o farfalhar das folhas, e anotava no bloco. Depois olhava para Caramelo, que o encarava com atenção e parecia oferecer incentivo. Era como se o cão fosse seu parceiro de composição, planta sólida de companhia e inspiração. Nas semanas seguintes, surgiram obstáculos inesperados, internos e externos, que testariam a fé da comunidade. Um dos maiores desafios veio quando o jovem que vendia café na praça anunciou que estava pensando em mudar de cidade. Ele era responsável por manter uma banca que servia a trabalhadores, alunos e visitantes. Alegou dificuldade de sustento, imposto alto e concorrência com vendedores de cidades maiores. Caso fosse embora, a praça perderia movimento, a rotina perderia um elo. A professora organizou uma campanha entre os vizinhos para arrecadar fundos que o ajudassem a permanecer. Muitos concordaram, doando café, contribuindo com doações, encorajando o comércio local. Mas isso atrasou a reforma do casarão em algumas etapas. Madeiras ficaram retidas, pintura foi postergada, mão de obra escassa. Outro obstáculo surgiu com uma seca repentina. Uma estiagem castigou o terreno do jardim do casarão recém-recuperado. As mudas de pau-brasil, ipê e goiabeira que haviam sido plantadas para simbolizar o crescimento sufocaram pela falta de chuva. A professora e o neto do homem cego fizeram mutirão para regar com baldes, captar água do córrego mais distante, improvisar irrigação com canos velhos. Caramelo seguiu cada mutirão, correndo entre baldes, entrando na mata para buscar fontes. Em uma manhã de sol abrasador, ele quase caiu em um poço seco, mas foi salvo por um rapaz da vila que o puxou pela coleira que ele usava temporariamente. Depois disso, a comunidade decidiu reforçar aceiros e marcar os poços. Dentro dessa fase de provações, um obstáculo ainda mais íntimo apareceu. O homem cego sentiu uma crise de insegurança. Tinha gravado várias canções, conseguido apoio da comunidade, reunido memórias. E, no entanto, o medo de voltar atrás o assombrava. Ele se levantava às vezes de madrugada, sentava à beira da cama e pensava: e se não puder corresponder? Se a voz falhar? Se não for digno? Essas dúvidas o deixavam paralisado. Caramelo deitava-se ao pé dele, emitindo um rosnado suave ou lambendo a mão, como se dissesse: confie em ti. O homem, entretanto, nem sempre conseguia superar o receio. Durante uma semana, evitou sair, deixou o violão de lado, ouviu poucos versos.
A vila, atenta ao silêncio dele, enviou pessoas para conversar. O neto, a professora, até Dona Lourdes bateu a porta com chá e oração. Ele aceitou pequenas puxadas de afeto. Quando finalmente saiu, deu um pequeno ensaio na praça, falhou em um trecho, enrouqueceu a voz. Chorou depois. Caramelo enrolou-se aos seus pés, como um escudo silencioso contra a autocrítica. Apesar disso, o centro cultural no casarão avançava lentamente. Um obstáculo burocrático surgiu. O município passou a exigir licença de reforma, vistoria de segurança e documentação que muitos moradores não tinham. Alguns terrenos eram de posse antiga ou disputados. Após certo impasse, o forasteiro autor do livro sobre a vila reapareceu, oferecendo ajuda legal, conhecia alguém na cidade maior, conectando pessoas e angariando apoio técnico. A professora sugeriu fazer um abaixo-assinado, reunir documentos antigos da vila, envolver até a igreja para validar posse comunitária. A benzedeira serviu de testemunha nos registros antigos que ela guardava. Aos poucos, com emendas, papéis velhos, selos do município e intervenção do forasteiro, conseguiram registrar o casarão como patrimônio cultural de uso da comunidade. Durante todo esse processo, Caramelo desempenhava papéis milagrosos, aparecia junto com entregas de tinta ou pregos na carrada de caminhões, guiava voluntários entre trilhas tortas, farejava problemas estruturais, um buraco no piso, uma trinca oculta, infiltração que ameaçava ruir uma parede. Às vezes sumia por horas e reaparecia levando nas patas uma pequena ferramenta perdida ou uma flor rara que crescia entre as frestas do muro. Mas uma reviravolta intensa estava por vir. À medida que os preparativos para a inauguração do Centro Cultural e da festa junina avançavam, o homem cego começou a sentir que sua recuperação parcial estava se transformando num dilema. Poderia ele continuar fingindo cegueira em certos momentos para receber mais afeto? Durante uma conversa com o forasteiro, este mencionou a possibilidade de levar a história para um documentário, com entrevistas e imagens. Disse que algumas pessoas poderiam questionar se realmente havia cegueira ou se parte da visão retornará, para sensacionalizar. O homem ficou angustiado. Os rumores começaram na vila. Alguns perguntavam baixinho se ele já enxergava trevas ou sombras. Ele se sentiu exposto, vulnerável, vilipendiado. Tinha construído confiança em seu entorno, mas agora havia dissabores da fama. Caramelo, percebendo sua inquietude, ficava mais próximo, apertava-se junto ao corpo triste do homem, como se dissesse: estou contigo, aconteça o que acontecer. Pouco antes da inauguração do Centro Cultural, veio a grande reviravolta. Caramelo desapareceu. Ninguém o viu durante a noite. De manhã, a vila acordou com notícias nas portas. O cão sumiu, rabiscado à mão num papel velho. O homem cego ficou em pânico. Vasculhou o quintal, gritou no mato, entrou nas trilhas, seguiu cheiro de urina fresca. O neto saiu com outros moradores buscando pistas. A professora tronou discursos emocionados no centro da vila, pedindo ajuda, mobilizando todos. A benzedeira rezou com vela acesa durante a madrugada. Laços emocionais se apertaram, crianças choravam, mães se reuniam para procurar, velhas senhoras alimentavam cães de rua, oferecendo tigelas de água. Era uma dor coletiva. Caramelo era de todos, e havia sumido. O homem cego sentia o maior vazio. Em seu peito havia silêncio onde antes havia companhia constante. Todas as certezas pareciam ruir sem o cão ao lado. Passaram-se 2 dias. No terceiro dia, à tarde, quando o sol já angulava as montanhas dando tons avermelhados ao céu, o neto encontrou Caramelo em cima da Casa das Pedras. Ele estava preso num galpão antigo, entre ripas soltas e tábuas que caíam, uma espécie de depósito abandonado em ruínas. Um rato roía uma corda perto dele. O cão abanava o rabo ao ver o neto, mas tremia de sede e fome. Rapidamente, chegaram moradores com cordas, lanternas, já prontos para resgatar. Todos se uniram. O neto entrou com cuidado. A professora passou a mão no pelo sujo dele. Caramelo saiu cambaleando. Foi abraçado por muitas mãos. O velho homem, guiado por sons, correu até o local e, mesmo sem enxergar bem, sentiu o aroma familiar do amigo. Pulsou em seu coração a alegria mais intensa dos meses. Ali estava ele vivo, ferido talvez, mas forte. A comunidade celebrou como se fosse carnaval fora de época. Choraram de emoção, riram de alívio, entoaram cânticos na praça. A benzedeira correu com chás. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo.
Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Quentes, bandagens improvisadas e rezas de agradecimento. A professora anunciou que, por precaução, instalarão vigilância no casarão e trilhas, rotatividade de voluntários para garantir que Caramelo não se arrisque sozinho. O homem cego pegou o cão nos braços, acariciou cada pata, cada orelha, lágrimas grossas escorrendo. Disse palavras que nem sabia que ainda guardava: deixe-me te proteger agora. Esse trauma serviu como catalisador. O homem entendeu que não poderia mais depender só do cão, mas viveria junto com ele, com equilíbrio. E Caramelo aprendeu que pertencimento também exige cuidado. Não era só salvar vidas, podia receber ajuda. A vitória, pensou o homem, seria caminhar lado a lado, como iguais. Dias depois, chegou o dia da inauguração. A praça foi decorada, bandeiras e lampiões, instrumentos alinhados, crianças ensaiando coros e poemas, o casarão reluzindo com nova pintura e entalhes recuperados. A festa chegou. A vila inteira compareceu. A comunidade vizinha também vinha para prestigiar. O forasteiro trouxe uma pequena equipe para registrar o momento. Na solenidade, o homem subiu ao palco com mãos trêmulas. Apanhou o violão, olhou para a plateia que o cercava e respirou fundo. A música que ele escolhera era aquela do encontro final, versos sobre reencontro, redenção e carinho. No segundo acorde, Caramelo sentou-se ao lado, olhando o palco, como vigia silencioso. Quando ele cantou, a voz saiu lenta, firme, tendência de emoção contida. No refrão, crianças repetiam as frases, corais se erguiam. Ao final, um uivo breve, perfeito, e aplausos estouraram como fogos. Pela primeira vez, o homem enxergou o rosto da vila. Sem olhos, mas com alma, reconheceu os traços que sempre ouviu na voz das vozes amadas. E sorriu. E chorou. E agradeceu. Tudo ali era merecido. Tudo ali foi conquistado. O sucesso não veio em um instante. Chegou aos poucos, com esforço visível, obstáculos vencidos, sacrifícios e fé compartilhada. Caramelo, o cão de rua que ninguém sabia a origem, tornará-se símbolo de união, de cura, de esperança. Quando a noite chegou, lanternas acesas suavemente iluminavam os rostos. O forasteiro anunciou que seu próximo livro não seria apenas sobre o vilarejo, mas sobre Caramelo e o homem que ele ajudou a reencontrar a si mesmo. A vila aplaudiu. Muitos choraram de emoção. O homem cego e Caramelo caminharam até o alto da Casa das Pedras. Ali, sob o luar, pararam. Ele colocou o braço ao redor do cão, sentindo seu calor. Caramelo pousou o focinho no ombro do homem. Ambos sabiam que aquela história não terminava ali, mas começava de novo, com novos versos, novos sonhos, novos passos. E assim, com música no ar, afetos renovados e comunidade unida, Pedra Branca celebrava seu maior presente, a prova de que um cão caramelo podia iluminar corações, unir pessoas e transformar vidas. O abismo que uma vez ameaçou apagar a luz tornou-se marca de renascimento. E cada nota que ecoava no vento lembrava que, quando alguém estende a mão, ou a pata, o milagre já está acontecendo. As primeiras luzes da manhã subiam entre as montanhas quando a vila de Pedra Branca começou a despertar mais uma vez. Depois da grande festa de inauguração do Centro Cultural, os moradores ainda sentiam no ar o perfume da transformação. Era como se cada canto da vila estivesse revestido de um novo brilho, uma esperança que não existia antes. Os olhos que antes buscavam o passado agora olhavam para o futuro com ternura. Caramelo dormia profundamente no alpendre da Casa das Pedras, agora restaurada e cheia de vida. Respirava com tranquilidade, o corpo aquecido por uma manta artesanal que uma das costureiras da vila havia tricotado especialmente para ele. Ao seu lado, uma tigela de barro com água fresca e outra com pedaços de carne cozida. O cão agora era cuidado por todos, mas ainda escolhia onde dormir e com quem passar o dia. O homem cego acordou com o som da brisa balançando as folhas do pé de goiaba no quintal. Sabia que Caramelo ainda estava por perto. Levantou-se com calma, esticou o corpo e andou descalço até o jardim recém-plantado, onde o aroma da terra molhada anunciava que a madrugada havia sido generosa com sua neblina. Sentou-se em um banco de madeira e ali permaneceu, sentindo o vento tocar seu rosto, enquanto dedilhava as cordas do violão, buscando uma nova melodia. Nos dias que se seguiram à festa, a vila viveu uma nova rotina. As crianças passaram a frequentar aulas de música, contação de histórias e até teatro,
tudo oferecido gratuitamente no Centro Cultural. Voluntários da própria vila davam os cursos. A professora coordenava tudo com seu caderno sempre na mão, anotando horários, tarefas e ideias. Ela acreditava que a cultura era uma ponte que ligava corações. E agora essa ponte existia de fato, construída com suor, paciência e sonho. O homem cego, agora mais confiante, começou a ensinar suas canções para os jovens. Reunia pequenos grupos ao redor do violão e mostrava como compor, como sentir a música antes mesmo de entender sua estrutura. Disse uma vez a um menino de olhos atentos que a música é feita do que não se pode explicar, e por isso precisa ser sentida com o corpo inteiro. O menino sorriu e escreveu um verso ali mesmo, dizendo que o som que sai do coração nunca se perde. Caramelo observava tudo com seu jeito atento. Às vezes, participava das aulas, deitava entre as crianças e ouvia as histórias como se fosse mais um aluno. Noutras, acompanhava o homem cego em suas caminhadas pela vila, parando para cumprimentar os comerciantes, farejando hortas, observando o movimento das pessoas. Tornou-se uma espécie de símbolo vivo da renovação de Pedra Branca. Até quadros com sua imagem foram pintados por artistas locais e pendurados nas paredes do Centro Cultural. Um dia, no final da tarde, enquanto o sol dourava as pedras do casario antigo, uma mulher desconhecida apareceu na vila. Chegou em uma caminhonete simples, trazendo apenas uma mochila e um chapéu de palha. Disse que era fotógrafa e que ouvirá falar da história de Caramelo em uma feira de cultura na cidade vizinha. Queria registrar o cotidiano da vila, conversar com as pessoas, entender como aquele lugar havia se transformado a partir de um cachorro. A professora recebeu com gentileza, mas com certa cautela. Já haviam passado por uma experiência anterior com o documentarista, e agora preferiam ir devagar. A fotógrafa concordou e se hospedou na casa de Dona Lourdes, que imediatamente lhe ofereceu café, bolo de fubá e 1000 histórias para contar. Nos primeiros dias, a mulher apenas observou. Carregava a câmera no pescoço, mas não a usava. Sentava-se na praça, acompanhava as aulas na escola, conversava com as senhoras que fiavam lã ou preparavam doces. Foi conquistando a confiança de todos com respeito e curiosidade sincera. Caramelo a cheirou no primeiro dia, deu uma volta ao redor dela e depois deitou aos seus pés. Foi o sinal que os moradores esperavam. Se Caramelo aprovava, ela era bem-vinda. Na semana seguinte, a fotógrafa começou seu trabalho. Registrou o sorriso das crianças, as mãos calejadas dos agricultores, os olhares dos idosos. Mas foi com o homem cego que ela criou uma conexão inesperada. Conversaram longamente. Ele contou sobre a escuridão que vivia dentro de si antes de Caramelo aparecer, sobre a resistência em aceitar ajuda, sobre o silêncio que antes o cercava e que agora era ocupado por vozes, risos e melodias. Um dia, enquanto conversavam na varanda, a fotógrafa fez uma pergunta simples. Como você descreveria o silêncio agora? O homem pensou por um instante e respondeu com serenidade. Hoje, o silêncio é o intervalo entre 2 acordes. Não é mais ausência. É o que permite que a música exista. Essa frase acabou se tornando o título de uma exposição que ela planejou montar na cidade vizinha, com as imagens da vila e os relatos que colhera. A comunidade autorizou com alegria. Todos queriam mostrar ao mundo que era possível mudar, que havia beleza em cada canto escondido, que a esperança podia ter forma, som e cheiro. Enquanto isso, Caramelo passou a explorar outros caminhos da vila. Não por inquietação, mas como se estivesse checando cada canto para ter certeza de que tudo seguia em ordem. Visitava a escola pela manhã, ficava na praça à tarde, e às vezes, subia até o antigo mirante onde havia evitado que o homem cego seguisse rumo ao abismo meses antes. Lá no alto, Caramelo sentava e observava o movimento da vila, como se guardasse cada um de seus habitantes. Aquela colina agora era um símbolo para ele, um marco. Toda vez que voltava ali, era como se dissesse a si mesmo, aqui começou a transformação. Aqui tudo mudou. A vila também mudou com ele. As casas antes silenciosas agora tinham flores nas janelas. As ruas antes vazias agora tinham crianças brincando até o entardecer. A feira de domingo se tornará maior, com novos produtos, gente de fora vindo conhecer os doces, os bordados, as histórias. No entanto, mesmo com toda essa alegria, havia ainda feridas abertas em algumas pessoas. Dona Matilde, por exemplo, não saía de casa desde o início das obras no casarão. Dizia que se sentia esquecida, que suas histórias não importavam mais.
A professora e o neto do homem cego resolveram visitá-la juntos. Levaram um bolo, um retrato pintado por um aluno e um convite para participar da próxima roda de histórias. No início, ela recusou. Mas Caramelo entrou na casa como se fosse um velho conhecido. Sentou-se diante da cadeira de balanço e ficou ali, apenas observando. A mulher olhou para ele e disse baixinho: "Você lembra do meu velho cachorro, o Chico? Foi ele quem me acompanhou quando meu marido adoeceu. Desde que ele se foi, nunca mais me senti cuidada." Com o tempo, ela passou a aparecer nas reuniões da vila. Contava histórias antigas, ensinava as crianças a fazer rendas, a preparar remédios naturais. Sua presença foi fundamental para o resgate de muitas tradições que estavam se perdendo. E tudo começou porque Caramelo entrou em sua casa com o mesmo respeito com que entrava nos corações. O homem cego, agora mais disposto, começou a planejar uma turnê pelos povoados vizinhos. Queria levar sua música, suas palavras, sua história. A professora o incentivava, o neto o acompanharia, e Caramelo, é claro, estaria ao lado. Preparavam apresentações simples, feitas com alma. A ideia era mostrar que recomeçar não tem idade, não tem tempo certo. Basta um gesto, um olhar, ou até mesmo o latido de um cachorro. Na despedida da fotógrafa, a vila organizou um evento no casarão. Uma noite de música, poesia e gratidão. Ela apresentou uma prévia da exposição com as imagens da vila. Cada foto vinha acompanhada de uma pequena frase. A última imagem foi de Caramelo olhando o horizonte. A legenda dizia: "Ele viu o que ninguém mais via, e por isso todos puderam ver." O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. E naquele silêncio, não havia vazio. Havia respeito, emoção, reconhecimento. A vila estava diferente. Não só na aparência, mas na alma. Caramelo continuava sendo o mesmo, farejando, observando, guiando. Mas todos sabiam que por trás daquele olhar sereno havia algo mais. Uma sabedoria antiga. Uma missão que não precisava ser explicada. E assim, Pedra Branca seguia seu caminho. Com música, com histórias, com encontros. E com um cão Caramelo que, mesmo sem falar, dizia tudo. O tempo na vila de Pedra Branca parecia correr diferente, como se o ritmo da natureza se tivesse harmonizado com a transformação daqueles dias. A primavera trazia consigo cores vibrantes e aromas doces das flores recém-desabrochadas, e isso contagiava os moradores, fazendo sentir uma energia leve, como se algo novo estivesse sempre à espera. Caramelo, agora uma presença essencial para todos, acompanhava o homem cego e seu neto em suas pequenas viagens pelos povoados vizinhos. Eles queriam compartilhar a música, a cultura, o calor humano que agora pulsava forte em seu lugar. Logo cedo naquela manhã de sábado, a vila parecia sonolenta, mas havia uma animação diferente no ar. As crianças se preparavam para uma apresentação musical no centro cultural, e as famílias cuidavam dos preparativos para uma feira que aconteceria naquela tarde. O homem cego, com seu violão nas costas, se aprontava para a primeira parada de uma série de shows em comunidades vizinhas, acompanhado pelo neto, que carregava uma pequena mochila com equipamentos simples para gravar os momentos mais importantes. Caramelo saltava alegremente à frente, cheirando o ar e olhando para trás como quem certificava que todos estavam juntos. Sua pelagem dourada refletia os primeiros raios de sol, e ele exalava uma confiança silenciosa, uma segurança que contagiava os que estavam ao seu redor. Na estrada de terra que levava à primeira vila vizinha, os três caminhavam entre árvores frondosas e montanhas suaves, e o homem cego, apesar da falta da visão, sentia o mundo de forma intensa. O som dos pássaros, o cheiro da terra úmida, o toque das folhas nas mãos. Ele repetia para si mesmo que aquela viagem não era apenas uma jornada física, mas uma viagem interior, uma oportunidade de reencontrar partes esquecidas de sua própria alma. Ao chegar à primeira vila, foram recebidos com sorrisos e curiosidade. O pequeno auditório improvisado estava cheio, e as crianças, sentadas no chão de terra batida, olhavam com atenção para o homem cego e seu companheiro fiel. Ele iniciou com uma música calma, acompanhada pelo dedilhar suave do violão, e logo o silêncio se transformou em aplausos tímidos que logo se tornaram calorosos. Caramelo, deitado aos pés do músico, parecia entender o valor daquele momento, a importância daquele encontro. No entanto, a primeira grande reviravolta surgiu quando, após a apresentação, uma das crianças, que tinha uma dificuldade grande para falar, aproximou-se timidamente do homem cego. Ela balbuciou palavras difíceis,
mas sua expressão pedia ajuda para entender a música, para se comunicar melhor. O neto percebeu e rapidamente pegou um caderno para anotar. O desafio estava lançado. Como incluir aquela criança no mundo sonoro que eles queriam construir? Seria preciso paciência, métodos novos e muita empatia. A fotógrafa, que continuava sua jornada com eles, também percebeu a importância daquele momento. Ela sugeriu que registrassem os avanços da criança, mostrando que a música e a cultura poderiam ser ferramentas poderosas para superar barreiras e promover inclusão. De volta a Pedra Branca, a segunda reviravolta veio quando a professora e o homem cego receberam a notícia de que o Centro Cultural passaria por uma vistoria municipal que poderia limitar as atividades se algumas normas de segurança não fossem cumpridas. Isso trouxe preocupação para todos, pois a construção havia sido feita com poucos recursos e sem toda a formalidade exigida. O desafio era duplo: manter as portas abertas para as crianças e jovens e ainda encontrar recursos para adequar o espaço. As reuniões começaram a se intensificar, e a comunidade uniu forças para organizar campanhas, rifas, eventos beneficentes. Caramelo, com seu jeito meigo, tornou-se o símbolo dessas campanhas, aparecendo nos cartazes e sendo convidado para todos os eventos, ajudando a atrair visitantes e doadores. Enquanto isso, o homem cego enfrentava seu conflito interno mais profundo. Apesar do progresso evidente, ele sentia dentro de si um medo silencioso de voltar a se perder no isolamento que já conhecera. O medo da solidão, da incapacidade, da dependência. Caramelo, que parecia sentir essa inquietação, nunca se afastava. Nos momentos mais difíceis, ele se aninhava ao lado do homem, oferecendo calor e companhia. Era como se soubesse que sua presença era a ponte entre o homem e a esperança. A terceira reviravolta importante aconteceu em uma tarde chuvosa, quando um grupo de turistas passou pela vila, atraídos pelas histórias e pela exposição fotográfica que a fotógrafa organizara. Eles ficaram encantados com o centro cultural, com as apresentações e com Caramelo, que ganhava carinho e atenção de todos. Um dos visitantes era um produtor cultural da capital que se interessou em apoiar o projeto, oferecendo uma parceria para levar a história da vila e do cão a um público maior. Essa notícia encheu a vila de expectativa, mas também trouxe um novo obstáculo: como preparar o centro cultural e as pessoas para um evento tão grande. Havia muito trabalho a fazer, ajustes a planejar, ensaios para organizar. O tempo parecia curto, e a pressão aumentava. Ao mesmo tempo, um conflito entre moradores surgiu. Alguns viam a chegada dos turistas e a visibilidade como uma oportunidade, enquanto outros temiam que a vila perdesse sua essência, que a tradição fosse sacrificada pelo interesse comercial. Essa tensão precisava ser resolvida com cuidado, para que a união que havia sido construída não se quebrasse. O homem cego, a professora e o neto organizaram uma série de encontros para dialogar com a comunidade. Explicaram que a intenção era valorizar a cultura local, mostrar o que havia de melhor sem transformar o lugar em algo artificial. A fotógrafa registrou tudo, para que as vozes de todos fossem ouvidas e respeitadas. Caramelo, como sempre, era o elo silencioso entre as partes. Bastava que ele sentasse próximo para que o clima ficasse mais ameno. Era como se ele inspirasse confiança e calma. Em meio a tudo isso, a quarta reviravolta aconteceu quando um dos jovens músicos da vila, que havia sido um dos primeiros a frequentar as aulas no centro cultural, decidiu abandonar o grupo. Ele sentia que não tinha talento suficiente, que não conseguiria seguir adiante. Essa decisão deixou o homem cego e o neto entristecidos, pois sabiam o potencial daquele jovem. Porém, eles respeitaram sua escolha e continuaram seu trabalho. Essa experiência trouxe à tona a importância de reconhecer as limitações de cada um e que o sucesso não é uma linha reta. Havia espaço para quedas, dúvidas e recomeços. Durante as semanas seguintes, a vila se preparou para o grande evento com afinco. As ruas foram decoradas com bandeirinhas coloridas, as casas ganharam novos detalhes feitos à mão, e o cheiro dos quitutes caseiros se espalhava pelo ar. A música não parava. Caramelo participava de tudo, dormindo pouco e acompanhando cada passo. O dia da apresentação na capital chegou, e a caravana partiu cedo, levando com ela a esperança de toda a vila. No palco, o homem cego e seu neto tocaram e cantaram com emoção. O público ficou encantado. A fotógrafa registrou cada sorriso, cada gesto, cada aplauso. Mas a maior surpresa veio depois, quando o produtor cultural anunciou que havia conseguido um patrocínio para transformar o Centro Cultural em um polo permanente de arte e cultura, com recursos para ampliar a escola, melhorar as instalações e garantir a continuidade do projeto.
A vila comemorou como nunca antes. Todos sentiram que aquele esforço tinha valido a pena. Caramelo, exausto, deitou-se ao lado do homem cego, que olhava para o céu estrelado e sentia, pela primeira vez em muito tempo, que a vida era cheia de possibilidades. Os próximos meses foram de trabalho intenso, mas também de muitas conquistas. O Centro Cultural ganhou uma biblioteca, aulas novas foram introduzidas, e a vila continuou crescendo, respeitando suas raízes e celebrando seu presente. Caramelo seguiu sendo o coração silencioso daquela transformação. Sua lealdade, coragem e ternura ensinavam a todos que, mesmo na adversidade, era possível encontrar caminhos para a luz. Os meses seguintes à grande conquista foram um período de crescimento e também de reflexão para toda a comunidade de Pedra Branca. Com os recursos assegurados para o Centro Cultural, a vila podia finalmente pensar em um futuro onde a arte, a educação e a união seriam parte constante da vida de cada morador. No entanto, para que essa nova etapa fosse sólida, era necessário olhar para trás, para as tradições que moldaram aquele lugar, e entender como elas poderiam se entrelaçar com as novas ideias. Caramelo seguia sua rotina com o mesmo entusiasmo silencioso. Não importava a hora do dia ou o clima, ele estava presente, sempre atento ao que acontecia. Muitas vezes, o cão sentava-se à sombra das árvores centenárias que margeavam a vila, como se pudesse ouvir as vozes antigas que ecoavam entre as folhas. E, de certa forma, parecia compreender que a força da comunidade estava também na memória e no respeito ao passado. A professora, ciente da importância dessa conexão, decidiu iniciar um projeto especial no Centro Cultural. Chamou de Raízes Vivas e tinha como objetivo resgatar as histórias, as receitas, os saberes antigos que estavam presentes nos moradores mais velhos da vila. A ideia era documentar esses relatos em forma de livros, vídeos e até mesmo peças teatrais para que as gerações futuras pudessem conhecer e valorizar suas origens. O homem cego e seu neto apoiaram a iniciativa com entusiasmo. O músico sabia que sua própria trajetória havia sido construída sobre lembranças e ensinamentos que ele queria compartilhar. O neto, cada vez mais envolvido no projeto, usava seu talento para gravar entrevistas e criar pequenos documentários, sempre com o olhar sensível e a câmera discreta. Caramelo, embora não pudesse falar, tornou-se um verdadeiro símbolo desse resgate cultural. Muitas vezes, ao lado dos idosos que contavam suas histórias, ele parecia escutar com atenção, com as orelhas levantadas e o corpo relaxado, como se absorvesse cada palavra. O projeto Raízes Vivas trouxe à tona uma série de subtramas e descobertas emocionantes. Uma delas envolveu Dona Matilde, que agora participava ativamente das reuniões e contribuía com relatos sobre as festas tradicionais, os remédios caseiros e os modos de vida que conhecera na juventude. Sua presença tornou-se um elo entre passado e presente, e ela encontrou uma nova razão para sorrir e se sentir valorizada. Outra história importante surgiu quando o neto do homem cego descobriu um antigo diário de sua avó, que falava sobre desafios, amores, perdas e conquistas. As páginas daquele livro revelaram segredos familiares e inspiraram um espetáculo teatral que encantou a vila inteira. Mas nem tudo foi simples nesse caminho. Uma pequena crise surgiu quando alguns moradores mais jovens começaram a questionar a relevância das tradições em um mundo que parecia cada vez mais conectado e moderno. Eles desejavam inovação, tecnologia, coisas que pareciam distantes do ritmo lento de Pedra Branca. Esse choque geracional colocou à prova a paciência e a sabedoria dos líderes locais. A professora organizou uma série de encontros para promover o diálogo, onde cada grupo podia expressar seus desejos e medos. Foi um processo lento, mas essencial para construir pontes e evitar rupturas. Caramelo, como sempre, esteve presente em todos esses momentos. Em um dos encontros, uma das jovens que antes estava mais resistente sentou-se ao lado dele. Pela primeira vez, deixou que o cachorro se aproximasse. O toque daquele pelo macio e o olhar profundo do cão abriram uma porta para a empatia, fazendo com que a jovem começasse a ver a importância do equilíbrio entre passado e futuro. Enquanto isso, o homem cego enfrentava uma nova batalha interna. A turnê pelas vilas vizinhas o havia levado a muitos lugares, mas também despertado uma saudade profunda de Pedra Branca. Ele sentia que precisava encontrar um modo de continuar sua missão sem se afastar de quem amava e do lar que agora lhe dava sentido. Nessa busca, ele passou a dedicar mais tempo à música instrumental, compondo melodias que traduzissem sentimentos sem palavras. Essas composições foram aos poucos ganhando espaço nas apresentações, emocionando o público e criando uma atmosfera ainda mais intensa nas rodas de música. O neto, inspirado por essas criações, começou a compor suas próprias canções,
misturando influências tradicionais com sons modernos. A parceria entre os dois tornou-se uma fonte inesgotável de criatividade, e juntos, eles criaram um repertório que ultrapassava gerações e estilos. Mas o desafio maior veio quando o Centro Cultural precisou passar por uma nova vistoria para garantir os recursos do governo que sustentavam o projeto. Nessa ocasião, exigiram que fossem implementadas normas rígidas de acessibilidade, segurança e tecnologia, o que gerou uma preocupação imediata na comunidade. Os recursos eram limitados, e as adaptações exigiam conhecimento técnico que ninguém ali possuía. Foi necessário buscar ajuda externa, mas sempre mantendo controle para que as mudanças não descaracterizassem a vila e seu jeito único de ser. A professora e o homem cego organizaram uma campanha solidária, que contou com a participação de artistas, músicos, voluntários e moradores. Caramelo, mais uma vez, tornou-se a estrela da campanha, aparecendo em cartazes e participando das ações com sua presença acolhedora. Em paralelo, a fotógrafa retornou à vila com novas ideias para a exposição, que agora incluiria vídeos e depoimentos para dar vida ainda maior às histórias registradas. Ela se envolveu intensamente no projeto, ajudando a organizar o arquivo cultural e a treinar os jovens para produzirem conteúdo audiovisual. Durante esse período, a vila passou por transformações visuais e sensoriais. As ruas receberam iluminação mais suave, inspirada nas antigas lampiões, que davam um toque aconchegante e respeitavam o ambiente natural. As paredes ganharam murais pintados por artistas locais que retratavam cenas do cotidiano, da história e da natureza ao redor. O cheiro de café fresco, de pão de queijo assando, de ervas colhidas no quintal tornou-se uma constante na praça principal, onde as pessoas se reuniam para conversar, trocar ideias e simplesmente estar juntas. Esse ambiente criou um espaço de convivência que fortalecia os vínculos e alimentava a alma. Mas nem todos estavam satisfeitos. Um pequeno grupo de moradores antigos, ainda resistentes às mudanças, organizou uma manifestação silenciosa, temendo que a vila se tornasse um lugar estranho para eles, onde suas vozes não seriam mais ouvidas. A situação gerou tensão, e o homem cego, a professora e o neto precisaram mediar conversas difíceis, buscando entendimento e respeito. Foi um momento delicado, que mostrou a importância da escuta e da paciência para manter a harmonia. Caramelo, sempre intuitivo, percebeu o clima e se aproximou daqueles moradores com calma e ternura. Seu olhar sereno parecia transmitir que todos eram parte daquela história, que ninguém seria deixado para trás. A partir desse momento, a vila começou a vivenciar uma nova fase de inclusão, onde os diferentes pontos de vista passaram a ser valorizados como parte do todo. Novos projetos foram lançados para integrar os moradores de todas as idades, destacando que a diversidade era um dos maiores patrimônios de Pedra Branca. Em meio a essa evolução, o homem cego recebeu um convite inesperado para participar de um programa de rádio local, onde poderia contar sua história e falar sobre a importância da cultura, da solidariedade e da conexão humana. Ele aceitou com humildade e nervosismo, mas a experiência acabou sendo muito gratificante. Durante a entrevista, falou com emoção sobre Caramelo, o cão que o salvou e o acompanhou na jornada de reencontro com a vida. Contou como aquele animal, com seu jeito simples e fiel, havia sido mais do que um amigo, havia sido um guia, um farol na escuridão. A história emocionou os ouvintes, muitos dos quais ligaram para o programa para compartilhar suas próprias experiências com animais, com a importância da arte ou com o desejo de mudar suas comunidades. A repercussão foi tão grande que a rádio convidou o homem cego para uma participação mensal, criando um espaço para falar sobre cultura e histórias locais. Isso trouxe ainda mais visibilidade para Pedra Branca e fortaleceu os laços entre a vila e a região. Enquanto tudo isso acontecia, Caramelo continuava seu trabalho silencioso de cuidar e unir. Certa manhã, durante uma caminhada com o homem cego, o cão parou diante de uma árvore antiga e começou a cavar com entusiasmo. Ali, enterrado entre as raízes, estava um pequeno baú de madeira que continha documentos antigos e fotografias esquecidas. A descoberta gerou um misto de surpresa e emoção. O baú revelou histórias de antepassados, registros de festivais, cartas de amor, mapas que mostravam como a vila havia se desenvolvido ao longo dos séculos. Foi um tesouro que reforçou o valor das raízes da comunidade. O projeto Raízes Vivas ganhou ainda mais força com essas informações e permitiu que a vila escrevesse uma nova página de sua história, celebrando o passado para construir um futuro com mais consciência e amor. Naquele dia, o sol se pôs com uma luz dourada que iluminou Pedra Branca de forma especial. As pessoas reuniram-se na praça para compartilhar um lanche, ouvir música e sentir a presença uns dos outros. Caramelo, cansado,
deitou-se no colo do homem cego, que sorriu e acariciou pelo macio do cão. Eles sabiam que a jornada ainda não havia terminado, mas também sabiam que juntos, com paciência, respeito e coragem, continuariam a transformar vidas e a cultivar esperança. O sol nascia lentamente sobre Pedra Branca, lançando seus primeiros raios dourados sobre as casas de madeira e as ruas de terra vermelha que serpenteavam entre as árvores. A vila despertava aos poucos, despertando também para um novo capítulo em sua história, mais intenso e cheio de possibilidades. Os habitantes sentiam no ar uma energia diferente, uma sensação de renovação que parecia contagiar a todos. Naquela manhã, o homem cego e seu neto preparavam-se para uma reunião importante no centro cultural. Havia um convite para que apresentassem um projeto Raízes Vivas em uma conferência regional sobre cultura popular, que reuniria representantes de várias cidades próximas. Era uma oportunidade valiosa para divulgar o trabalho que vinha sendo desenvolvido com tanto carinho e esforço. Caramelo, como sempre, acompanhava os dois com passos firmes e olhar atento. Sua presença trazia uma segurança silenciosa, um conforto que ajudava a aliviar a ansiedade que às vezes batia no peito do homem cego. Para ele, o cão não era apenas um amigo, mas um companheiro fiel que entendia suas emoções e sabia exatamente quando oferecer apoio. Durante a caminhada até o centro cultural, o homem cego refletia sobre tudo que haviam conquistado até ali. Lembrava dos momentos difíceis, das noites em claro, das dúvidas que quase o fizeram desistir. Mas também sentia a força das pequenas vitórias, dos sorrisos das crianças, do carinho da comunidade que crescia a cada dia. Ao chegarem, encontraram a professora organizando os últimos detalhes da reunião, com sua energia contagiante e um sorriso aberto. Ela havia preparado uma apresentação cheia de imagens, vídeos e depoimentos, mostrando não só os avanços do projeto, mas também a importância da cultura para fortalecer a identidade das pessoas. A reunião foi intensa e produtiva. Diversos representantes de cidades vizinhas manifestaram interesse em apoiar a iniciativa, trocar experiências e até criar parcerias para ampliar o alcance do projeto. O homem cego, apesar das limitações visuais, conseguiu transmitir suas ideias com clareza e emoção, enquanto Neto cuidava da parte técnica, mostrando os vídeos e imagens capturados durante as atividades. Caramelo ficou próximo, atento a cada detalhe, percebendo que aquele momento era especial não só para os humanos, mas para toda a vila. Ele sentia que a missão que começara meses atrás estava crescendo, ganhando força e sentido. Mas nem tudo seria simples. Durante a reunião, uma notícia inesperada abalou os participantes. A prefeitura local havia anunciado cortes no orçamento destinado à cultura e à educação. Isso significava que o financiamento para o centro cultural e para os projetos sociais ficaria ameaçado, trazendo incertezas para o futuro. Essa foi a grande reviravolta daquele período, um golpe duro para todos que haviam investido tanto tempo e coração naquele sonho. A preocupação e o medo começaram a surgir, e o homem cego sentiu a angústia crescer dentro de si, como se estivesse à beira de um abismo novamente. Porém, dessa vez, ele não estava sozinho. A comunidade, que agora se sentia parte daquele projeto, reuniu-se em assembleias, organizou campanhas, buscou alternativas para manter as atividades vivas. A professora coordenou grupos de trabalho para elaborar propostas e buscar apoios privados, enquanto Neto se dedicava a criar campanhas nas redes sociais para sensibilizar a população. Caramelo tornou-se uma figura ainda mais presente, aparecendo nas fotografias das campanhas, sendo mascote dos eventos e fonte de inspiração para todos. Sua história de lealdade e coragem virou símbolo de resistência e esperança. Com o passar das semanas, a vila viu surgir uma mobilização impressionante. Moradores, comerciantes e visitantes uniram forças para realizar feiras, bazares, apresentações musicais e outras ações para arrecadar fundos e chamar atenção para a importância da cultura local. As festas tradicionais foram celebradas com ainda mais entusiasmo, e o centro cultural virou um ponto de encontro para debates e trocas de ideias. Durante esse processo, o homem cego enfrentou seu conflito interno com coragem renovada. Ele compreendeu que a jornada era feita de altos e baixos, e que o verdadeiro valor estava na persistência e no amor que movia aqueles que acreditavam no projeto. O Neto, por sua vez, amadurecia rapidamente, aprendendo com os desafios e descobrindo a força da solidariedade. A parceria entre os dois se fortalecia a cada dia, e as músicas que compunham juntos começaram a ganhar reconhecimento fora da vila, emocionando pessoas de lugares distantes. A fotógrafa voltou para registrar essa fase da luta, capturando imagens que mostravam a determinação e a beleza da comunidade unida.
Seu olhar sensível ajudava a transformar cada momento em uma mensagem poderosa de transformação e resistência. Um obstáculo significativo surgiu quando a prefeitura manteve a decisão de cortar parte do orçamento, alegando dificuldades financeiras. Isso obrigou a vila a se adaptar, a buscar formas criativas de continuar com menos recursos. A solidariedade e a criatividade tornaram-se as ferramentas mais valiosas. A vila implementou aulas ao ar livre, usando espaços públicos e parques para garantir a continuidade das atividades culturais. Os moradores criaram oficinas de artesanato, dança e música, aproveitando os talentos locais para manter a chama acesa. Caramelo, sempre presente, passou a participar de apresentações especiais, trazendo alegria e inspiração. Seu jeito doce conquistava todos, e sua história tocava corações. Enquanto isso, o homem cego foi surpreendido por um convite para dar uma palestra em uma universidade regional, onde poderia compartilhar sua experiência de vida e o papel transformador da cultura e dos animais de companhia. Aceitou com emoção, sabendo que era uma chance de ampliar a mensagem que tanto prezava. Na universidade, sua fala emocionou estudantes e professores. Ele falou da importância de ouvir o outro, de respeitar as diferenças, e de como o amor e a empatia podem ser forças poderosas para mudar vidas. Contou a história de Caramelo, do neto e da vila, mostrando que grandes transformações começam com pequenos gestos. De volta a Pedra Branca, a vila celebrou essa conquista, sentindo orgulho do homem cego e da trajetória que todos estavam construindo juntos. A professora organizou uma festa para marcar esse momento, com música, comidas típicas e muita emoção. Mas ainda havia desafios pela frente. A quarta grande reviravolta do capítulo ocorreu quando um incêndio acidental atingiu uma das áreas do Centro Cultural, danificando parte do acervo e o espaço usado para ensaios e oficinas. O choque foi grande, e a tristeza tomou conta por um tempo. No entanto, mais uma vez, a comunidade mostrou sua força. Rapidamente, todos se mobilizaram para limpar, reorganizar e reparar os danos. Artistas locais doaram obras, e voluntários dedicaram horas para reconstruir o espaço. Caramelo participou dessa fase com seu jeito tranquilo, confortando as pessoas, ajudando a levantar o ânimo de todos. Essa experiência trouxe uma nova lição, que a resiliência era essencial para superar adversidades, e que o valor daquilo que construíam ia muito além das paredes físicas, residindo na união e no amor que compartilhavam. O final do capítulo trouxe uma vitória importante. O governo local, sensibilizado pela mobilização da vila e pela repercussão regional, anunciou a liberação de um fundo emergencial para ajudar na reconstrução e fortalecimento do centro cultural. Esse apoio trouxe alívio e esperança renovada. A comunidade celebrou com um grande evento, onde o homem cego tocou uma de suas melodias mais emocionantes, acompanhado pelo neto e pelos músicos locais. Caramelo, como sempre, estava ali, rodeado por crianças, idosos e visitantes, vivendo o momento com a serenidade que só ele sabia transmitir. A jornada continuava, cheia de desafios, conquistas e aprendizados. Mas a certeza de que juntos poderiam construir um futuro melhor fazia cada passo valer a pena. Os primeiros raios de sol iluminavam suavemente a vila de Pedra Branca, anunciando um dia que prometia ser especial. O ar estava carregado de uma mistura de expectativa, alegria e paz que parecia contagiar cada canto daquele lugar tão cheio de história e vida. Depois de tantas batalhas, conquistas e superações, chegará o momento de celebrar tudo aquilo que havia sido construído, não só com pedras e madeira, mas com sonhos, coragem e amor. O Centro Cultural, agora totalmente restaurado e ampliado graças ao apoio da comunidade e dos incentivos recebidos, estava pronto para receber a maior festa que a vila já vira. As ruas estavam decoradas com bandeirinhas coloridas e flores colhidas nos jardins ao redor. O aroma de café fresco, bolo de milho e ervas aromáticas invadia o ar, convidando a todos para compartilharem um momento. Caramelo acordara cedo, como sempre fazia, e percorreu as ruas com seu passo calmo e olhar atento. Ele sentia, talvez mais do que qualquer outro, a importância daquele dia. Sua presença era uma força silenciosa que mantinha todos unidos, um elo entre o passado e o presente, entre o homem cego e o neto, entre as gerações que construíam juntos um futuro cheio de esperança. O homem cego, agora com uma serenidade que só o tempo e a experiência podiam trazer, preparava-se para subir ao pequeno palco montado na praça principal. Ao seu lado, o neto afinava o violão, pronto para acompanhar as músicas que nasceram daquela jornada compartilhada. A professora, sempre uma líder incansável, coordenava os últimos detalhes,
garantindo que tudo estivesse perfeito. Antes do início da festa, o homem cego caminhou até a árvore onde, meses antes, Caramelo havia encontrado o baú com documentos antigos. Ali, fez uma pausa, sentindo o cheiro da terra úmida, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo o vento acariciar seu rosto. Aquele lugar representava muito mais do que memórias. Era o símbolo da renovação da vila, da força das raízes e do poder da união. Enquanto isso, as primeiras pessoas começavam a chegar, trazendo sorrisos, histórias e lembranças. Crianças corriam pelos jardins, idosos trocavam abraços calorosos, jovens conversavam animados sobre os próximos passos da comunidade. Todos estavam ali para celebrar uma vitória que ultrapassava o tangível. A festa começou com a apresentação do neto e do homem cego, cujas músicas emocionaram a plateia, traduzindo em notas os sentimentos mais profundos daquela trajetória. As canções falavam de superação, de amizade, de sonhos e da importância de cada ser, seja humano ou animal, na construção de um mundo melhor. Caramelo, sentado ao lado do homem cego, observava tudo com olhos brilhantes, como se entendesse o significado daquela noite. Quando a última nota ecoou pela praça, uma onda de aplausos e lágrimas silenciosas tomou conta do público. Em seguida, foi a vez da professora e de Dona Matilde subirem ao palco para compartilhar as histórias resgatadas pelo projeto Raízes Vivas. Os relatos emocionaram a todos, trazendo à tona a riqueza cultural da vila e o valor de preservar suas tradições. Durante a festa, a fotógrafa exibiu a exposição final do seu trabalho, mostrando imagens que capturavam a essência daquela comunidade, os sorrisos, os desafios, a natureza, as mãos unidas em gesto de solidariedade. Cada fotografia contava uma história, despertava memórias, inspirava esperança. Mas o momento mais emocionante veio quando Neto, inspirado pelas palavras do avô, anunciou que iria compor uma música dedicada a Caramelo. Ele pediu silêncio e, com o coração aberto, começou a tocar uma melodia suave, que falava da fidelidade, do amor incondicional e do poder que um cão de rua, com seu jeito caramelo, teve para transformar vidas. As lágrimas vieram naturalmente, tanto dos mais velhos quanto dos jovens, que sentiam naquele som a essência daquilo que haviam vivido. Caramelo levantou-se e, com um leve movimento da cauda, caminhou até o neto, demonstrando sua aprovação silenciosa. A noite seguiu com dança, risos e conversas, enquanto as estrelas brilhavam no céu limpo, como se fossem testemunhas daquela vitória. O homem cego olhou ao redor e percebeu que a vila de Pedra Branca não era mais a mesma. Ela havia se tornado um lar verdadeiro, onde cada pessoa, cada história, cada gesto de carinho tinha seu lugar. Em um momento de pausa, ele sentou-se ao lado de Caramelo e sussurrou: "Você foi meu guia na escuridão, meu amigo na solidão, meu herói silencioso." O cão, como se entendesse, encostou a cabeça no colo do homem, transmitindo todo o afeto e a gratidão que sentia. Nos dias que se seguiram, a vila continuou a crescer, mas sempre mantendo os valores que haviam sido reafirmados durante aquela celebração. As festas tradicionais passaram a ser ainda mais vivas, os encontros culturais tornaram-se rotina e a solidariedade permaneceu como pilar fundamental. O homem cego encontrou um equilíbrio entre sua missão artística e sua vida pessoal, sabendo que podia contar com a comunidade, principalmente, com Caramelo. O neto, agora jovem adulto, assumiu um papel de liderança, inspirado pela herança que receberá e pelo futuro que queria construir. A professora, a fotógrafa e todos os moradores continuaram a trabalhar juntos, conscientes de que a transformação era um processo constante, mas que valia cada esforço, cada lágrima, cada sorriso. Caramelo, o cão de rua que um dia salvou um homem de um abismo, tornou-se símbolo de esperança e coragem. Sua história ultrapassou as fronteiras da vila e tocou corações em outras regiões, mostrando que a verdadeira força está no amor, na empatia e na vontade de fazer a diferença. Assim, em Pedra Branca, sob o céu estrelado e o abraço da natureza, uma nova aurora despontava. Era o amanhecer de uma vida cheia de significado, onde o passado e o presente se entrelaçavam para construir um futuro de luz. Fim. Você chegou até aqui? Então comente quase, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!